é muito difícil falar para os nossos produtores de dados o que é que a gente precisa de vocês. Então, eu vou colocar aqui uma série de questões, que são questões de ordem mais geral, começando pelo fato, assim, eu sou historiadora, deixa eu me apresentar para vocês, porque aí facilita. Eu sou historiadora, assim, porque aquela apresentação formal nem sempre dá conta. Sou historiadora, trabalho com história contemporânea, mas história contemporânea só dá para entender à luz da história não tão contemporânea e da história mais antiga. E meu tema principal de pesquisa é capitalismo contemporâneo, as formas do capitalismo contemporâneo e a questão democrática, digamos assim. E minha base teórica é o marxismo. Então, bem claro, não estou apagando nada, deixando tudo bem evidente. E todos esses temas, capitalismo contemporâneo, democracia, são fundamentalmente voltados para a pesquisa sobre as condições brasileiras. Então, lógico, portanto, que a gente trabalha com volume grande de dados de proveniência de várias áreas, e eu acho que a primeira questão é óbvia para todos nós, que os dados, os processos que a gente procura apanhar através das nossas coletas de dados, dos nossos sistemas de dados, das nossas séries, os processos são históricos e dinâmicos. Então, portanto, definição do que se vai pesquisar, coleta e análise, não só precisam ser periodicamente repensadas, como também aprofundadas no sentido de verticalização de algumas e ampliadas no sentido da horizontalidade desses dados. Sempre procurando construir dados, porque, na verdade, eu não vou fazer uma enorme discussão de fundo teórico-ontológica, embora eu acho que mereça, mas porque não dá tempo. Sempre eu acho que essas séries que a gente constrói, que a gente produz, a partir de determinados elementos que a gente pinça da realidade, elas precisam ser, em princípio, de longa duração, mas da maior qualidade possível, de maneira a garantir não só uma agudeza de percepção sobre as contradições da vida social, como também sobre a diversidade dessa vida social. Eu estou falando mais ou menos de coisas óbvias, né? O segundo ponto, que também, e acho que vocês sabem bem melhor do que eu, é de que em sociedades de classes, a definição do que se vai pesquisar, de que tipo de dados se vai coletar, de qual interrelação se vai fazer entre eles, e qual papel, posição central ou secundária de cada estrutura de coleta, espelha escolhas teóricas que vão subsidiar políticas a partir daqueles dados. Então, portanto, critério, seleção, organização, centralidade, etc., do dado, subsidia políticas. E pode subsidiar políticas para as classes dominantes, ou para a universalidade da população, se a gente está falando em democracia, ou se a gente está falando, como eu, de classe trabalhadora, para a grande maioria das classes trabalhadoras no país. Então, eu acho que essa é a questão central, a meu juízo, nesse debate. Mas a gente também sabe que, desde que eu cheguei aqui, a gente está batendo papo sobre IBGE. Então, aí eu já acompanhei a história do Congresso interno um pouquinho, então já me reconheço no nosso terreno comum. Então, a gente sabe que, e vocês sabem, que foram lutas intensas na década de 80 para tentar construir um processo de democracia que fosse, de fato, ou que apontasse, de fato, para políticas universais de cunho igualitário. Fundamentalmente, educação e saúde. Eram as duas grandes políticas centrais de luta, da qual derivou o SUS e derivou um projeto de universalização da educação. Também sabemos que, ao longo da década de 90, da década de 10, e que prossegue agora, na década de 2000, e que prossegue agora na década de 10, processos intensíssimos de privatização incidiram de múltiplas maneiras nessas áreas. Ora,
Isso significa que, a partir da década de 90, dentro do próprio IBGE, lá na década de 90 eu acompanhei mais do que no século XXI, houve expurgos seguidos nas definições teóricas para a construção de que dados a pesquisar e de que metodologias. E um deles, que foi talvez o mais importante na década de 90, foi a substituição do critério de classes sociais pelo de pobres e ricos, pela pobretologia, que eu chamo. Lógico que não é irrelevante mensurar a pobreza, mas é falsificador descolar a pobreza da produção da pobreza e do fato de que pobre não é uma coisa da natureza, é uma produção da vida social, chama expropriação, chama assalariamento, chama produção de trabalhadores. E esses trabalhadores criam riqueza para o capital, ainda que fiquem cada vez mais pobres. Então, portanto, essa foi uma batalha grande na década de 90, que eu saiba, essa batalha foi essa guerra, né? A gente teve essa guerra, na época, se eu não me engano, era o Schwartzman, o presidente do IBGE. Fernando Henrique Cardoso, o grande sociólogo, bota um cara lá para limpar contradições dentro da análise de coleta. Que eu saiba, depois disso, não conseguimos ter nenhum avanço substantivo no debate teórico para a produção de dados. Eu acho que esse debate é fundamental. E não estou querendo dizer que só o marxismo pode definir qual é o critério a usar, mas que sem marxismo nenhum critério vai ser bom. Vamos lá, o dominante na vida social contemporânea brasileira é a economia. E quem domina na economia? É o que se chama o ordoliberalismo, ou um pensamento liberal que naturaliza o mercado e naturaliza as condições sociais. Portanto, vai exigir permanentemente produção de dados que reafirmem essa condição de naturalização. Bom, tudo isso, eu estou só repetindo o que vocês já sabem. Eu não estou colocando nada de novo. E é triste, porque nós lutamos muito na década de 90, e vocês também, lutamos muito. Vocês enfrentaram terremotos e mais terremotos no IBGE. Na saúde também enfrentamos, na educação também. Que não tenhamos conseguido avançar num debate mais profundo ao longo dos últimos 30 anos, embora não tenhamos parado de debater e de questionar. E uma das coisas que a gente tem de ter claro, a gente não pode jogar nossa história para trás no lixo, não. A gente brigou esse tempo todo. E porque a gente brigou, as coisas não foram piores, porque podia ser ainda pior. Bom, pior mesmo foi o golpe de 16 e a entronização, por exemplo, do Paulo Rabelo de Castro, que, como vocês sabem perfeitamente, foi o presidente de uma entidade empresarial sem fins lucrativos voltada para educar burguesia para um programa de extensa liberalização da vida social. Se chamava SEDES, nos anos 80, Centro de Estudos do Desenvolvimento Econômico e Social, do qual ele era o presidente. Depois esse SEDES se converteu em Instituto Atlântico, e o Instituto Atlântico tinha todo um projeto de longa maturação e apoio empresarial para financiar divulgação de voucher para educação, para alimentação, para transporte, eles venceram nos vouchers para alimentação. Nos outros, nem tanto, mas de alimentação eles venceram. E organizar, na verdade, ele era mais voltado para organizar o que eles chamam elites, para evitar as lutas. Então, eles convidavam centrais sindicais para convencer centrais sindicais e convidavam o empresariado para fazer uma pauta comum, entre outras entidades. Isso era no Instituto Atlântico. Lógico que isso aí expressa, quando a gente vê a personalidade que veio com o golpe, expressa o papel que essas entidades sem fins lucrativos, porém empresariais, eu vou fazer uma brincadeira agora, entidades sem fins lucrativos empresariais, chama entidades com fins engordativos. Elas podem não ter fins lucrativos, mas elas engordam muitos.
que merecem, por exemplo, uma reflexão aprofundada, de maneira que a gente acompanhe o que vem ocorrendo no Estado brasileiro, pela penetração dessas entidades dentro do Estado brasileiro. Na definição de políticas, na formulação das políticas, no acompanhamento das políticas, na avaliação das políticas e no financiamento público. Então, quando um Instituto Atlântico é convocado aí para a sede, para a direção do Instituto Nacional de Produção de Dados, o que é que isso significa? Nem todas as pesquisas estão feitas. Essa é uma que precisa fazer. A gente está tratando, eu acho que vai aparecer em vários momentos, dessa penetração das entidades empresariais no Estado brasileiro. Meu nome está desabando aqui. Ainda bem que não sou eu, né? Bom, então, vamos aqui. Eu vou pegar alguns tópicos que eu acho que são mais para a gente pensar junto do que para definir o que precisa. A meu juízo, não se pode produzir dados numa sociedade de classes sem se perguntar sobre onde está a extração de valor. Isso é, capital não é uma coisa. Nenhum de vocês nunca pegou capital, nem viu que cor ele tem. Capital é uma relação social na qual a concentração de riqueza numa ponta permite extrair mais valor da massa de trabalhadores que vende, que só tem sua força de trabalho para vender. Porque se tivesse capital, exploraria outros trabalhadores. Se tivesse massa de recursos concentrados. Então, portanto, se capital é uma relação social, e se o Brasil é um país capitalista, e todos estamos de acordo que ora, quais são as formas de extração de valor hoje no Brasil contemporâneo? Essa é uma questão fundamental. Interessa às burguesias essa pergunta? Não. Quanto mais puder disfarçar a fonte do lucro, melhor. Quanto menos a fonte das rendas e dos lucros estiver evidenciando que ela provém das massas trabalhadoras, mais interessante. Portanto, quanto mais abstrata a reflexão e menos concreta a apresentação das relações sociais, mais interessa a produção de dados em sociedade capitalista. Quanto mais lutas populares nas sociedades capitalistas, e eu estou falando de Brasil e de outros, mais alguns dados vão penetrar nos institutos oficiais de pesquisa, porque as lutas exigem. E até porque o próprio patronato vai precisar controlar determinadas dessas lutas. E aí tende a aceitar esses dados. Se a gente pegar o caso dos Estados Unidos, que eu conheço pouco, mas o caso da França, por exemplo, que eu conheço melhor, a gente vai ver que tem uma série de dados acompanhando questões que aqui não estão presentes, que estão mais tentando acompanhar questões sociais. Porém, o padrão geral tende a ser internacional, e no padrão internacional mais geral, os dados sobre onde, como e quanto de mais valor é extraído dos trabalhadores não figuram. E isso é fundamental e essencial. Os indicadores, portanto, para as classes trabalhadoras precisam ser muito mais do que... Elas precisam ser consideradas como sujeitos históricos, da forma que elas são, fragmentadas, diversificadas, variadas, porque as classes trabalhadoras não se formaram para elas próprias, elas estão formadas para o capital, mas os indicadores para as classes trabalhadoras precisam ser muito mais refinados do que nós temos. Para entender por que é considerado pobre ou miserável quem está produzindo valor para o capital. Então, a gente olha para os trabalhadores com o olho do capital, e não com o olho a partir da classe trabalhadora. E é isso que a gente tem o tempo todo de estar defrontando. Segundo ponto, setores de atividade. Quem define o que é cada setor de atividade na vida social e, portanto, na economia brasileira? Parece da natureza das coisas. De novo, são coisas que estão naturalizadas e, exceto quando o próprio capital altera por o seu próprio interesse, como no caso do agronegócio, que vai criar categorias como agronegócio, etc. Exceto quando o capital, ou quando os grandes empresários, por sua conta, alteram essa estrutura de dados,
Cadê os setores de atividade classificados a partir e do ponto de vista das classes trabalhadoras? Cadê os setores de atividade traduzidos pela atividade real e não pelo lucro que produz? Então, um desses elementos é o setor de serviços, que é o maior de todos, que é uma caixa preta. Literalmente, uma caixa preta cabe tudo, não tem nenhum critério claro de definição, a não ser um critério econômico, que é um critério muito ruim para compreender quem está lá dentro desse setor, mas que é um critério muito bom para o conjunto do grande capital, porque apaga exatamente essas diferenças. Ora, vocês sabem que a definição de serviço é uma definição extremamente contestada e que, do ponto de vista do Marx, serviços ou assalariamento é relação social e não uma atividade específica. Então, por exemplo, hoje, todos nós sabemos que a educação se tornou uma indústria. Certo? Ninguém viu o anúncio da compra da Croton? Pois é, vocês estão acompanhando, não é? Ora, todos sabemos que é uma indústria. E onde que está classificada essa indústria? Como é que estão classificados os trabalhadores dessa indústria? Onde é que está a extração de valor desses trabalhadores? Onde é que estão as relações de trabalho desses trabalhadores? Ou a gente questiona, e a gente tem de questionar. Eu sei que não é fácil, e nem a gente vai fechar uma definição, mas a gente tem de estar na briga todos os dias. Parece que é incômodo brigar todos os dias. Eu acho que não, eu acho que rejuvenesce a gente. Quer dizer, eu acho que me rejuvenesce, assim, estou muito jovem, como vocês veem. Porque eu pinto o cabelo de branco, que é para fazer charme. Mas nunca pintei o cabelo, imagina, ainda mais de branco. Porque a grande questão é que, se a gente não enfrentar, a gente é tratorado, reduzido, diminuído, encolhido na nossa capacidade de pensar e de enfrentar o mundo. Portanto, briguem. É melhor ser tratorado brigando do que ser tratorado encolhido. Tá certo? Então, obrigada. Essa questão dos serviços é uma questão fundamental. Segundo, qual é o papel do empreendedorismo hoje na composição da classe trabalhadora? Conversando agora na entrada, eu soube que 1/3 do pessoal do IBGE é precário. Não, ele está me dizendo aqui que 50%. Não, então, dos ativos, 50%. É mais dramático ainda. Na Fiocruz, 1/3. Reparem, a composição da classe trabalhadora é 100%. Não é os 50% que tem contrato de trabalho, são os 100% que são trabalhadores. Se nós só temos estatísticas, ou se nós só temos perguntas para aqueles que têm contrato e direitos, lamento informar que nenhum de nós terá mais direitos. Porque se 50% da força de trabalho que atua no setor público não tem direitos, os que têm direitos agora perderão em muito breve. E mais, sem a solidariedade dos outros, que não contaram com a nossa solidariedade nessa contratação subalterna. É algo que a gente tem de estar muito atento, porque o buraco é grande. E quando a gente vê isso no setor público, nas universidades ainda é menor do corpo docente, vai crescer. Porque nas universidades isso começou, que foi o balão de ensaio, começou pelas atividades meio, não as atividades fim. Agora foi liberada a precarização das atividades fim, e isso vai chegar rapidamente na universidade. Mas nas universidades públicas, o que foi acontecendo? A cada concurso, os novos trabalhadores têm menos direitos. Eles são concursados, mas eles têm a cada concurso menos direitos. O resultado é que eles não podem mais ir de uma universidade para outra. O que era uma carreira nacional, e tinha de ser uma carreira nacional, como o IBGE, como a saúde, em que os trabalhadores têm de poder se deslocar pelo país, não ocorre mais. E mais, não há mais solidariedade intergeracional. Cadê essas questões quando nós vamos fazer a reflexão sobre que dados temos de coletar, que séries temos de construir e o que queremos ver quando construímos dados? Terceiro ponto, escala e magnitude da produção de valor.
Nós não temos nenhum dado regular. Duvido que o IBGE vai fazer isso alguma vez. Duvido, sinceramente duvido, sobre quanto de mais valor é criado na sociedade brasileira. Duvido, Eudó. Mas nós podemos, através de um sindicato ou de uma coligação, fazer. Vocês têm os meios para isso. Vocês só não. Nós juntos podemos ter os meios. E, em boa medida, vai ser enfrentando o Estado que a gente vai conseguir trazer dados que são dados da e para a classe trabalhadora e não dados para manter a classe trabalhadora em posição subalterna. Então, escala e magnitude da produção de mais valor é algo que eu considero fundamental, além das medidas em que porque o valor é transferido e criado. Significa que só tem, de fato, valor na sociedade capitalista aquilo que passou por mão de trabalhador. Desde que eu me entendo por gente, e eu sou bem novinha, só tenho 64 anos, desde que eu me entendo por gente, dizem que o trabalho acabou. Assim, realmente, quando eu tinha... Na década de 60, teve um golpe de Estado e o trabalho acabou. Na década de 70, tinha tecnologia do automóvel, o trabalho acabou. Na década de 80, entrou o computador e o trabalho acabou. Agora vai entrar o 4D e o trabalho vai acabar. Bom, é bom vocês lembrarem que não pode haver lucro, não pode haver capital sem extração de valor da classe trabalhadora. E quanto mais dizem que o trabalho acabou, mais trabalhadores em péssimas condições a gente encontra. Eu brincava com meus alunos, dizendo assim, ó, toda vez que se disserem o trabalho acabou, vocês aí dia seguinte não vão trabalhar. Que acabou. Porque vinha aquela manchete no Globo, assim, o trabalho acabou. Oba, amanhã não vou trabalhar. Tenta não ir. Pois é. Não, vocês estão vendo agora a greve dos caminhoneiros, tá certo? O trabalho acabou, o que é que eles dizem? Não tem mais nenhuma importância do trabalho. Olha a greve dos caminhoneiros, mostrando a importância não só do trabalho, mas mostrando o caos em que estão colocando a vida social da gente por uma matriz na relação com o petróleo, na relação com o trabalho, na relação com as políticas universais. E eu aqui quero expressar a minha solidariedade à greve dos caminhoneiros, não ao lockout patronal, mas à greve dos caminhoneiros, aqueles que estão lá no dia inteiro trabalhando, sabendo que eles não têm nem sempre clareza sobre que política é preciso para frente, mas que é nosso papel estar lá dizendo e debatendo com eles qual é a política que a gente quer daqui para frente. Então, portanto, a escala e magnitude na produção do valor significa, hoje, ver que tipo de valor é transferido do empreendedor MEI. Vocês sabem o que é o MEI, né? O MEIDA, né? É o que vive na melda. Em que o dono de uma caminhonete é MEI e presta serviços a outro dono de outra caminhonete que é também MEI. É a MEI, é o MEI. Ou meigização da vida social. É bem importante saber que aí tem transferência de valor. Não são capitalistas, ainda que se apresentem como tal, ou que até acreditem que são, da mesma maneira que as startups. As startups, por aqui, tem uma porção de coworking, de economia colaborativa, moderna. É tudo desempregado, cavando um jeito de se vender. Das 300 startups que tem por aqui, 5 vão dar certo. 295 vão ser expropriadas imediatamente pelos grandes financiadores que se chamam, como é que é? Financiadores anjo. E que de anjo não tem nada, são vampiros, né? Eles dão gotinha, nutrem a presa e depois devoram. Então, é um anjo, mas é um anjo de outro jeito. Então, esse é outro ponto. Terceiro, quarto, não, 1, 2, 3, quarto ponto. Condições concretas e reais dos trabalhadores, portanto, envolvendo todas as formas pelas quais os trabalhadores são subordinados pelo capital, independentemente do que acreditam e incorporando o que acreditam. Percebe?
A gente precisa das duas coisas. Bom, e para terminar, porque eu já estou nos últimos 5 minutos, uma das que eu comecei com ela e quero terminar com ela, uma das questões estratégicas hoje para pensar, não basta a relação capital-trabalho, é preciso pensar lutas de classes. Mesmo que a gente não as enxergue, elas estão lá. E quando a gente não enxerga as lutas de classe, procurem os empresários, que vocês vão ver que eles estão atuando ali onde tem lutas de classes. Então, o Instituto Atlântico, vocês acham que estava fazendo o quê do Paulo Rabelo de Castro ao longo dos anos 90 e dos anos 2000? Ele estava preparando parlamentares. Contra quem? Contra a nossa luta. Ele estava atuando junto com reivindicação de trabalhadores por transporte, saúde, educação e alimentação, para impedir que aquelas pautas fossem adiante em pautas universais. E era isso mesmo que eles estavam fazendo. Eles iam nas centrais sindicais, eles iam lá onde tem luta. Na década de 90, isso aí se ampliou. As entidades empresariais sem fins lucrativos, feito faz-fio, mas com fins engordativos... acabou meu tempo, então já estou roubando o tempo, mas eu vou roubar 1 minutinho só. Essas entidades sem fins lucrativos avançaram massivamente sobre as lutas populares. E avançaram como? Elas não avançaram só na violência, a violência ficou mais por conta do Estado. Elas avançaram com dinheiro. Elas financiaram. Elas financiaram uma parte de luta popular. Luta de favela, luta de mulher, luta de negros. Ótimo, a luta é legítima, merece o financiamento. Mas se a gente não tem a percepção de que tem luta de classe aí, o que a gente não enxergou foi que, a partir do final da década de 90, uma série dessas entidades começou a controlar os relatórios, a impedir que fizessem algumas coisas, a exigir, pelos relatórios de financiamento que elas davam, que se redirecionasse a atuação de várias dessas entidades. E todas as lutas são legítimas. As lutas são legítimas, mas a gente precisa, populares, a gente precisa enxergar onde é que estão as classes. Não para desqualificar a luta, mas para que ela esteja atenta para aquilo que pode ocorrer. Tem muito que acha que dá para pegar dinheiro dessas instituições, fundações, etc., e não se desvirtuar. Beleza, vai pegando. Presta atenção que tem uma hora que vem a conta. Tem muito que não se desvirtuou, outros simplesmente desapareceram e outros mudaram de lado. Isso faz parte da luta. Então, o Estado brasileiro hoje é atravessado por entidades sem fins lucrativos, por dentro do Estado, que tem imunidade fiscal, isenção fiscal, vendem produtos ao Estado, não diretamente, mas indiretamente, determinam a política, organizam concretamente a política, avaliam, controlam e recebem os recursos públicos. Que dados nós temos para isso? Não temos dados. O volume da questão hoje é tão grande que a gente precisava fazer uma mesa redonda de pesquisadores para enfrentar isso. E eu espero que vocês consigam ter, no conjunto dessas mesas, uma para enfrentar esse tema. Se quiserem, me chamem para onde vocês quiserem, porque eu estou desesperada, porque tem muita coisa para enfrentar e a gente simplesmente não está enxergando o empresariado hoje no Estado brasileiro. Desculpem ter passado do tempo. Obrigado.